Glória a Deus, glória a Jesus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 13. E nós vamos fazer a leitura da mensagem inteira, mas a nossa meditação será a partir do versículo de número 8. Tá certo, irmãos? Mas, mais uma vez, eu reforçando com os irmãos, amigos, ouvintes, telespectadores do nosso canal, o porquê de eu estar usando essa máscara, né? Esclarecendo, porque as pessoas têm perguntado, né? E aí, eu já falo no começo, porque as pessoas despreocupam, né? Porque eu estou fazendo uns procedimentos dentários, né? Para simples correções. Então, logo eu termine, eu estarei, então, tirando a máscara, tá bom, irmãos? Tá certo? Nós já estamos findando já os procedimentos, e aí nós vamos já começar, dentro de mais alguns dias, já está fazendo nossos vídeos, nossa transmissão, já de cara limpa, tá certo? Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos, então, né? A leitura da mensagem de hoje, que é 1 Coríntios 13, e o título da mensagem é A Suprema Excelência da Caridade. 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportassem os montes, e não tivesse a caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos em espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade, estas três. Mas a maior destas é a caridade. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A caridade é sofredora e benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. E havendo ciência, desaparecerá.
porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Vamos, irmãos, eu disse que nós iríamos meditar na segunda parte, né, da mensagem, mas como a mensagem é uma mensagem curta, e nós fizemos até ontem já 2 vídeos tratando da palavra em si, sem entrar nas referências, né? Mas para que não apague da memória dos irmãos que viu os 2 vídeos anteriores, né, a mensagem direta, né, nós vamos fazer, né, as referências para nós trazermos mais resumido tanto a mensagem em si como as referências relacionadas à mensagem. O que seria o ideal? O ideal seria a gente fazer no mesmo dia, né, a mensagem direta e também as referências. Mas não dá, fica muito grande o vídeo, né? E aí os irmãos não dão conta de assistir o vídeo inteiro e aí fica infrutífero. A palavra acaba ficando infrutífera porque se os irmãos não ouvir para meditação, para entendimento, fica infrutífera, né? Então nós precisamos levar uma mensagem mais curta, né? Embora eu tenha conseguido, graças a Deus, pela graça que o Senhor ha me dado, fazer uma mensagem um vídeo aí de até 40 minutos, com apenas 1, 2 versículos, né? E a gente para porque o tempo acaba, né? Mas é importante trazer, né, as referências relacionadas à mensagem que foi lida no dia, para que os irmãos, para ajudar na elucidação de tudo aquilo que os irmãos ouviram, tá certo, irmãos? Da santa palavra de Deus saía da minha boca, amém? Essa mensagem que foi nos trazida, foi nos dada pelo apóstolo Paulo, né? Usado, guiado, conduzido e dirigido pelo Espírito Santo do Senhor, amém? 1 Coríntios 13, vamos partir já então, 1 Coríntios 13, versículo 1, está escrito o seguinte: e não tivesse caridade, né? Por quê? Ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine, né? A referência diz o seguinte: o capítulo 13 é uma continuação do ensino de Paulo sobre os dons espirituais. Ele ainda enfatiza que ter dons espirituais sem amor, entre aspas, caridade, de nada adianta. Versos 1 ao 3. O caminho ainda mais excelente, capítulo 12, versículo 31. É o exercício de dons espirituais com amor. Versos 4 ao 8. O amor, sendo o último contexto em que os dons espirituais podem cumprir o propósito de Deus, deve ser o princípio predominante em todas as manifestações espirituais. Daí Paulo exortar os coríntios: segue a caridade, procurai com zelo os dons espirituais. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Capítulo 14, versículo 1. Os crentes devem, com muito zelo, buscar as coisas do Espírito, que assim, equipados, possam ajudar, consolar e abençoar o próximo neste mundo. Por quê, irmãos? Porque os problemas que assolam a humanidade nos dias de hoje são problemas espirituais. São problemas não espirituais na forma de espíritos benignos, né, mas espíritos malignos, né? As enfermidades que assolam a humanidade hoje, irmãos, eu posso dizer para os irmãos, afirmar de acordo com o conhecimento que o Senhor tem me dado, nesses anos todos, observando, analisando, lendo, conhecendo, entendendo, né, que
mais de 90% das enfermidades que assolam a humanidade hoje são problemas espirituais. São espíritos malignos, né, que jogam as pessoas nessa situação, nessa condição, né, pela desobediência à santa palavra de Deus. Como o homem se rebela contra Deus, então Deus permite que as pessoas sejam assoladas pelos espíritos malignos, para que elas possam se arrepender e voltar. Porque Deus não tenta ninguém não, irmãos. Deus não coloca enfermidade em ninguém não. Deus não faz mal para ninguém não. Deus só faz coisa boa. Mas Ele permite que o assolador assole as pessoas que desobedecem ou que não obedecem às Santas Escrituras, né? E aí as pessoas vão sendo acometidas de todo esse mundo de problemas que vocês conhecem na face da terra, que assola a humanidade. Enfermidade de todo tipo de espécie. Enfermidades malignas que as pessoas... Não há médico que dá jeito. Não há remédio que cure. Não há dinheiro que salva, né? Se não for Deus, somente Deus. E Paulo exorta nesse sentido, né? Exatamente nesse sentido, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? O caminho ainda mais excelente, o exercício de dons espirituais com amor. O amor sendo o único contexto único contexto em que os dons espirituais podem cumprir o propósito de Deus. Devem ser o primeiro predominante em todas as manifestações espirituais. Daí Paulo exortar os coríntios: segue a caridade e procurai com zelo os dons espirituais. Os crentes devem, com zelo, com muito zelo, buscar as coisas do Espírito, para que assim, equipados, possam ajudar, consolar e abençoar o próximo neste mundo. O Espírito que a palavra de Deus afirma que o homem deve buscar com zelo os dons do Espírito, é os dons do Espírito Santo de Deus. Tá certo, irmãos? Não se confundam, né? Irmãos que têm pouco conhecimento, eles pensam que a palavra está falando de espiritismo. Não é de espiritismo. Está falando de dons espirituais, os dons do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, né? Porque Ele pode todas as coisas, né? Tudo que existe no mundo, entre os céus e a terra, né? Tudo foi feito por 3 pessoas numa só, que chama Deus. E esse Deus ele é feito de 3 pessoas, ele é formado de 3 pessoas. Não era formado, Deus existe e pronto, acabou, né? A existência de Deus se dá em 3 pessoas numa só. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os 3 são Deus. E o Espírito Santo de Deus, eu afirmo isso com toda a segurança, que ele é a inteligência de Deus. É coisa tremenda. É algo maravilhoso da parte de Deus. É coisa assim assustadora. O homem natural jamais consegue imaginar, né, o valor imensurável que tem essa dádiva descida do céu, chamada Espírito Santo de Deus. Espírito Santo do Senhor. O Paráclito Divino, né? O meu, o seu, o nosso Consolador. O nosso ajudador. O nosso ensinador. O nosso lembrador. O nosso abençoador, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a honra e glória do Deus Pai, para a honra e glória do Deus Filho, para a honra e glória do Deus Divino Espírito Santo, né? Para a glória dele mesmo, né? Então, buscar com zelo, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2. Nada seria. Que nada seria? O que está dizendo no versículo 2? Né? O versículo 2 até 2 e 3. Porque no 4 já muda. Versículo 2 e 3 está escrito o seguinte: ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência
e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. E a referência diz: há pessoas afeitas às práticas religiosas sem qualquer aprovação de Deus. Vou repetir. Há pessoas afeitas às práticas religiosas sem qualquer aprovação de Deus. É até possível que nem sejam crentes. Por exemplo, pessoas que falam em línguas, profetizam, têm conhecimento ou realizam grandes obras da fé, sem contudo terem amor, nem a justiça de Cristo. Vou repetir. Há pessoas afeitas às práticas religiosas, sem qualquer aprovação de Deus. É até possível que nem sejam crentes. Por exemplo, pessoas que falam em línguas, profetizam, têm conhecimento ou realizam grandes obras da fé, sem contudo terem amor, nem a justiça de Cristo. Esses nada são aos olhos de Deus. Diante de Deus, a sua espiritualidade e profissão de fé são vãs. Verso 1. Esses não têm lugar no reino de Deus. Confira 1 Coríntios 6, versículos 9 ao 10. Não somente lhes falta a plenitude do Espírito, como também não tem a sua presença habitando neles. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. As manifestações espirituais que ocorrem neles não provêm de Deus, mas do outro Espírito. Ver em Atos, capítulo 8, versículo 21, nota. 1 João, capítulo 4, versículo 1, nota. Ver o estudo, provas do genuíno batismo no Espírito Santo. Página 1653. O essencial na autêntica fé cristã é o amor, segundo uma ética que não prejudique o próximo e que preserve na lealdade a Cristo e a sua palavra. Ver também, verso 13, nota. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. 1 Coríntios 13, capítulo 4, 1 Coríntios 13, do versículo 4 até o 7. A caridade. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Essa sessão descreve o amor divino através de nós como atividade e comportamento, e não apenas como sentimento ou motivação interior. Os vários aspectos do amor
neste trecho, caracterizam Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Sendo assim, como o crente deve esforçar-se para crescer nesse tipo de amor. Vou repetir. Essa seção descreve o amor divino através de nós como atividade e comportamento, e não apenas como sentimento ou motivação interior. Os vários aspectos do amor neste trecho caracterizam Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Sendo assim, todo crente deve confortar-se e deve esforçar-se. Sendo assim, todo crente deve esforçar-se para crescer nesse tipo de amor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. 1 Coríntios 13, versículo 8. Né? Línguas cessarão. Vamos ver do 8 até onde vai o versículo. Né? Vai do 8 até o 11. Né? Essa meditação vai do versículo 8 até o 11. Né? Havendo línguas cessarão. Né? A caridade nunca falha, mas havendo a caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Havendo línguas cessarão. Havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos em espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade, estas três, mas a maior destas é a caridade. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Os dons espirituais, como profecia, línguas e ciência, terminarão no fim da presente era. A ocasião em que eles cessarão é descrita assim. Quando vier o que é perfeito, verso 10, ou seja, no fim da presente era, quando então o conhecimento e o caráter do crente se tornarão perfeitos na eternidade. Depois da segunda vinda de Cristo, versos 12, capítulo 1, versículo 7, até chegar esse tempo, precisamos do Espírito, dos seus dons na congregação. Não há nenhuma evidência aqui, nem em qualquer outro trecho das Escrituras, de que a manifestação do Espírito Santo, através dos seus dons, cessaria no fim da era apostólica. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. 1 Coríntios 13, versículo 13. A maior é a caridade. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. Estas três. Mas a maior destas é a caridade. Aleluia, Pai. Este capítulo deixa claro que um caráter semelhante ao de Cristo. Vou repetir. Esse capítulo deixa claro que um caráter
semelhante ao de Cristo. Deus o enaltece acima do ministério, da fé ou da posse dos dons espirituais. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Que coisa linda, né? Vamos repetir. Este capítulo deixa claro que um caráter semelhante ao de Cristo. Deus o enaltece acima do ministério, da fé ou da posse dos dons espirituais. Ou seja, o dom do amor, né, que é a expressão máxima, né, do caráter de Cristo, né, que é o verdadeiro amor. É o amor puro, o amor incondicional. Ou seja, Cristo é puro amor. Né? E a palavra afirma que quem tem este dom, Deus o enaltece acima de todos os dons espirituais. Não tem jeito. Né? Havendo línguas cessarão, havendo profecia cessarão. E vai falando. Né? Porque o amor é superior a todos eles. São dons espirituais, nos é dados por Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, mas onde havendo amor, né, tudo isso cessa. Né? Este capítulo deixa claro que um caráter semelhante ao de Cristo, Deus o enaltece acima do ministério. Né? Esses dons todos são todos dons ministeriais. Né? Dons espirituais para exercer o ministério da fé ou da posse dos espirituais, dos dons espirituais. Deus valoriza e destaca o caráter que age com amor, paciência, verso 4, benignidade, verso 4, altruísmo, verso 5, aversão ao mal e amor à verdade, verso 6, honestidade, verso 6, e perseverança na retidão, verso 7, muito mais do que a fé que move montanhas, ou realiza grandes feitos na igreja, aleluia, Pai, versos 1, 2, 8 e 13. Segundo, os maiores no reino de Deus serão aqueles que aqui se distinguem em piedade interior e no amor de Deus. Vamos repetir. Os maiores no reino de Deus serão aqueles que aqui se distinguem em piedade interior e no amor a Deus. E não aqueles que se notabilizam pelas realizações exteriores. Ou seja, aquele que ama verdadeiramente o seu próximo, aquele que exercita o amor, aquele que ama a Cristo, que reconhece, né? Aquele que cumpre rigorosamente as leis, os estatutos e os mandamentos, que exercita o amor fraternal, né? Ainda que ele não tenha nenhum outro tipo de dom, ainda que ele não fez nenhuma obra usada pelo Espírito Santo do Senhor através dos dons espirituais, mas ele tem esse dom, que é o verdadeiro dom do amor. Já falei isso dias atrás, em relação aos membros do corpo, aquele irmãozinho no cantinho da igreja, lá no fundo, que ninguém dá nada por ele, mas que está ali no puro amor. Né? Ele é tão grande quanto aqueles que no púlpito ora, prega, ora por revelação, fala em línguas, pode fazer tudo. Aquele irmãozinho, ele tem o mesmo porte dos outros e pode ser maior que ele, porque a palavra aqui afirma isso categoricamente. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Né? Os maiores no reino de Deus, presta bem atenção, irmãos,
os maiores no reino de Deus. Ou seja, na vinda do Senhor, né, e nas atribuições que nós teremos no céu ao lado do Senhor Jesus. Os maiores no reino de Deus, na sua vinda, serão aqueles que aqui se distinguem ou distinguem em piedade interior, amor puro, amor fraterno, aquele amor que acolhe, aquele amor que abraça, aquele amor que cuida, né? Aquele amor que faz tudo para aliviar o sofrimento do próximo. Né? Os maiores no reino de Deus serão aqueles que aqui se distinguem em piedade interior, ama de coração, e expressa, né? E demonstra, e no amor a Deus, não aqueles que se notabilizam pelas realizações exteriores, né? Aqueles grandões que pregam para multidões, igrejas com milhares e milhares de membros ali assistindo, ora por revelação, fala em línguas, passa profecias, né? É isso que a palavra está falando aqui. Esses que têm no seu coração o mais puro amor, o verdadeiro amor, que exercita o amor, aquele amor que acolhe, que cura, aquele amor que afaga, né? São maiores que os primeiros que têm essa notabilidade toda aqui que a palavra está falando aqui, né? Os maiores no reino de Deus serão aqueles que aqui se distinguem pela piedade interior e no amor a Deus. E não aqueles que se notabilizam pelas realizações exteriores. Em Lucas, capítulo 22, versículo 24 ao 30. Nota. O amor de Deus derramado dentro do coração do crente pelo Espírito Santo é sempre maior do que a fé, a esperança ou qualquer outra coisa. Romanos, capítulo 5, versículo 5. Vou repetir. O amor de Deus derramado dentro do coração do crente pelo Espírito Santo. O amor de Deus derramado dentro do coração do crente pelo Espírito Santo é sempre maior do que a fé, a esperança ou qualquer outra coisa. Romanos, capítulo 5, versículo 5. Por isso que o versículo 13 afirma: agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade, estas três. Mas a maior destas é a caridade, ou seja, o amor em prática. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai.